Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma manhã, dose de fé. Todos os dias juntos, às 8 horas da manhã, com o nosso momento de reflexão e depois oração. Como sempre, eu te peço, fica até o final para fazermos uma oração juntos, pedindo a Deus sabedoria, paz, amor demais e muita graça, misericórdia dEle. Que Ele possa nos abençoar nessa segunda-feira, início de semana, começando trabalhos, estudos, faculdade, vão ter provas. Então, temos que ter a presença de Deus nas nossas vidas. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, assista aos vídeos, curta eles. Tem muitos estudos, podcasts, outros episódios do Dose de Fé, tem pregações, tem muita coisa boa. E se você puder, compartilhe com seus parentes, seus amigos. São mensagens de fé, de esperança, de amor, ok? E aí eu quero trazer uma passagem, uma reflexão bem interessante. Em 1 Coríntios, capítulo 16, somente o versículo 13. Então está lá escrito na minha versão da Bíblia: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Olha, interessante o que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E aqui ele coloca, estejam vigilantes. Essa palavra vigilante é mais ou menos num termo meio militar. Estejam acordados, estejam alertas, estejam como um sentinela, observando tudo que possa estar ao seu redor, que possa te afrontar. E nesse caso ele está falando principalmente que tem vários falsos profetas, falsos mestres, até dentro da própria igreja, que estavam ensinando coisas erradas. Então ele está falando, fiquem alertas, fiquem espertos, fiquem acordados, estejam vigilantes. Então aí você vai falar, André, não tem nada sendo ensinado hoje no nosso meio. Pessoal, tem sim, tem muito. Hoje a gente vê as pessoas, vários líderes aí pelo mundo, ensinando um Jesus extremamente coaching, um Jesus que é extremamente prosperidade, que você só ganha dinheiro, só ganha poder, só ganha bênçãos e bênçãos. E olha, e não é o que Jesus falou na Bíblia, que na verdade Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está falando, olha, no mundo você vai ter muita dificuldade, você vai ter, suar demais, vai passar muitas adversidades na vida. Então esteja comigo, esteja em mim. E aí por isso que Paulo escreve, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Então, cuidado com as falsas palavras que estão falando aí. Tome cuidado, permaneçam firmes na fé. Quando fala na fé aqui, é na fé em Cristo Jesus. É que muitas vezes a gente coloca a nossa permanência, a nossa firmeza em algo que muitas vezes se dissolve, se dilui entre os dedos da mão, que não tem muita firmeza. Como eu sempre falo, quem está assistindo outros Doses de Fé, escuta muitas vezes eu falando, o próprio dinheiro, o próprio poder, a própria profissão, e todas essas coisas são algo que hoje você tem, amanhã você não tem mais. A força, hoje você tem muita força, amanhã você não tem. Hoje você tem saúde, amanhã você não tem. Mas em Cristo nós ficamos firmes. Ele que é a nossa rocha, a nossa pedra angular. E sejam corajosos, sejam fortes. Então quer dizer, você está vigilante, você está observando tudo, você está firme em Jesus, você vai estar ali corajoso para ter uma defesa da fé, falar. Mas quando eu falo defesa da fé, não é você ficar discutindo, batendo boca com ninguém, não é isso. É você defender a sua fé, no nosso caso, a fé cristã, de uma forma sempre o quê? Amorosa. É mostrar para as pessoas
que Jesus morreu para que tenhamos o quê? Vida. Para que tenhamos o quê? Amor. Para que tenhamos o quê? Graça, bondade, misericórdia, ajudar os outros, empatia, altruísmo. Essas que são as qualidades, os atributos de um cristão, de servir. Então a gente tem que entender que ser forte, ser corajoso, não é você brigar, é você ser forte, corajoso na defesa da fé, na defesa como se fala, na defesa da palavra de Deus, na defesa da própria religião, mas não é defender uma denominação, igreja fulana de tal, igreja evangélica fulana de tal, igreja tal. Não é isso, é defender a fé em Cristo Jesus, falar que Ele morreu, Ele ressuscitou para que possamos ter o quê? A vida eterna. Então tome cuidado, tem muitos ensinamentos, muitas pessoas falando muito de um Cristo que não é o da Bíblia. Então por isso que Paulo escreve muito bem e hoje eu queria trazer essa reflexão. Estejamos vigilantes, que nem um sentinela, permanecendo firmes na fé em Cristo, sejamos fortes e corajosos para realmente rebater todas essas coisas que têm aparecido no nosso meio. E eu quero orar nesse momento para que Deus possa nos fortalecer nessa segunda-feira que começa a semana e muitas vezes a gente está desanimado, escuta da direita, escuta da esquerda. Até tinha um desenho no Brasil que aparecia, que era o Tom e Jerry, e aí aparecia aquele gatinho querendo pegar o rato, aí aparecia o anjinho e o diabo. E aí o anjinho falava, não bata nele, não faça isso. E o diabo falava, vai, bate nele, fica aí, machuca ele. E muitas vezes o gato escutava quem? O diabinho, ia atrás do rato para machucar e acabava sofrendo as consequências, porque não acontecia nada com o rato. E muitas vezes eu vou te falar, escutamos muitas palavras que não são de Jesus e a gente esquece que Jesus fala na Bíblia. Jesus fala profundamente na Bíblia. Então vamos escutar, vamos pedir para Deus falar conosco na Bíblia ou falar realmente de repente numa voz audível no nosso ouvido ou no nosso coração que traga paz. Vamos lá orar do seu jeitinho, olhos abertos, olhos fechados. Pai, muito obrigado por mais esse dose de fé, com essa mensagem realmente profunda de Paulo para a igreja de Corinto, para que a gente possa estar vigilante para essas vozes que aparecem na nossa sociedade, nas redes sociais, falando um sofisma, que são meias verdades, falando de um Jesus que não é tão bíblico. E Jesus realmente, ele é bíblico quando a gente fala que ele morreu para perdoar os nossos pecados, ele levou todo esse peso nosso na cruz do Calvário e ele ressuscitou para que ele seja Senhor e Salvador das nossas almas, para que a gente possa ter a vida eterna com ele em qualquer momento que a gente possa fechar os nossos olhos. Então, Senhor Jesus, nos ajuda a mim, ajuda essa pessoa que está me assistindo agora a entender o Jesus verdadeiro da Bíblia, que ele é tão simples, tão objetivo, tão amoroso e cheio de graça. Então eu te peço, nos ajuda nessa semana a ter uma presença firme e forte com o Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais um Dose de Fé. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Um grande abraço e amanhã estamos juntos novamente. 8 horas da manhã eu te espero para estarmos aqui no Dose de Fé.